dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Se você tem a Bíblia aí no celular ou a Bíblia editada, você pode estar abrindo na sua Bíblia. Nós vamos ler um texto que está no livro do profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, porque ele profetizou o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a volta de Jesus. E nós vamos ler o capítulo 11, alguns versículos do capítulo 11. Eu vou ler o versículo 2 e 3, mas eu vou me ater à parte B do versículo 3. Mas só para dar contexto, nós vamos ler: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, isso aqui foi uma profecia a respeito de Jesus, que sobre Jesus ia repousar o Espírito do Senhor. Tudo é o mesmo Espírito, mas são as diferentes manifestações do Espírito. Não existe vários Espíritos, é só um Espírito, o Espírito Santo, e as várias manifestações do Espírito Santo. É o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, na parte B do versículo 3, quando nós lemos: e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Isso aqui é uma coisa que nós fazemos. É impressionante como nós somos atraídos pela aparência. Não é só aparência de pessoas, não. É aparência de lugar, aparência de qualquer coisa. É como se veste, como se calça, o lugar que mora, é o carro que tem ou não tem carro, tem bicicleta, não tem bicicleta, não tem moto. E como que é a aparência física, como que é o cabelo e tanta coisa. Então, e nós muitas vezes julgamos pela aparência, e muitas vezes nós decidimos pelo ouvir dos nossos ouvidos. Então a gente ouviu uma coisa e não sabe se é verdade. Nós não sabemos se aquilo é real, se aquilo é verdade. E muitas vezes nós repetimos o que nós vamos ouvindo, sem saber se aquilo é real, se aquilo é verdadeiro ou não é. Então nós precisamos aprender com Jesus a não julgarmos uma situação pela aparência e nem julgarmos, nem decidirmos segundo o ouvir dos seus ouvidos. E isso aqui também vale principalmente para o caminho da fé, no bom combate da fé, quando Deus está falando para nós algo e está acontecendo o contrário. E quando Deus está falando algo e nós estamos ouvindo o contrário das pessoas, e principalmente das pessoas que são especialistas naquele assunto. Como o fato contrário vem destruir a nossa fé. Como ele vem querer provar
que o que Deus falou não vai acontecer, só porque nós estamos vendo algo diferente daquilo que Deus falou. E muitas vezes vem o desânimo, vem a tristeza, vem o abatimento, vem a angústia e o pior de tudo, uma vontade muito grande de desistirmos, de deixar tudo para lá, porque nós começamos a nos relacionarmos com aquilo que estamos vendo na realidade. Estamos abandonando a palavra que Deus nos falou, não estamos meditando nessa palavra e ao invés de acreditarmos no que Deus falou, estamos acreditando naquilo que nós estamos vendo. E perdemos muitas vezes milagre e perdemos muitas vezes a bênção de Deus por conta disso. Então a gente tem um exemplo, vários exemplos, mas agora lembrei de um exemplo também aqui no Antigo Testamento, quando Eliseu, ele deu uma profecia da parte de Deus, que Samaria estava cercada, e ninguém entrava, ninguém saía, e uma fome muito grande em Samaria. Então Eliseu profetizou assim: amanhã, a essas horas, haverá grande abundância de víveres, de alimentação, toda a quantidade de alimento na porta de Samaria. Quando ele falou isso, o capitão do exército do rei falou para Eliseu: nem se Deus abrir as janelas do céu, não vai ter isso. Por que ele falou isso? Porque ele acreditava no que ele estava vendo. O cerco, o exército da Síria na porta de Samaria, totalmente equipado, totalmente preparado para destruir Samaria. E ele, como capitão que ele era, ele não via, humanamente falando, uma chance dele vencer aquele cerco. Então o tempo todo ele se relacionou com o natural. Ele não acreditou no sobrenatural, porque o agir de Deus, ele está lá no sobrenatural, ele está no mundo espiritual. Então Eliseu estava enxergando o mundo espiritual e ele o natural, e ele não acreditou. Aí Eliseu falou assim: vai acontecer, mas você não vai ver. E foi o que aconteceu, porque quando Eliseu falou que uma grande abundância de víveres ia estar amanhã na porta de Samaria, o povo começou a correr para a porta de Samaria. Então aquela multidão passou por cima dele, ele caiu no chão e ele morreu pisoteado. Mas o povo que acreditou, quando eles chegaram na porta de Samaria, havia realmente uma grande abundância de alimentos ali. Então Deus cumpriu a palavra dele, e no momento que a palavra foi liberada, não tinha chance nenhuma de acontecer isso. Não tinha como acontecer. Então muitas pessoas, elas não creem na palavra profética porque elas não veem sinais. Mas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não somos guiados por vista, nós somos guiados pela fé. Então era exatamente como Jesus agia. Ele não julgava pela aparência, nem decidia pelo que ele ouvia do mundo natural, mas ele julgava segundo o que Deus estava mostrando e o que Deus estava falando. E muitas vezes nós desistimos por causa do mundo natural, por causa daquilo que você pode ver. Ah, mas aí eu vou ser uma pessoa louca porque eu vou ficar alienado porque eu estou vendo uma coisa. Não. A fé não deixa ninguém alienado. O que a fé faz? Você tem uma realidade difícil, uma realidade impossível e uma realidade complicada.
A fé não nega que está acontecendo isso. A fé não nega. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, Deus envia uma palavra que vai agir nessa circunstância. A fé não nega a circunstância, mas ela crê que Deus vai agir nessa circunstância. Ela sabe, porque sabe que realmente está acontecendo isso. Essa dificuldade, essa complicação. Ela sabe que está acontecendo. Mas ela tem certeza, sabe porque sabe que Deus vai agir. Então ela não está fugindo, a fé não está fugindo de uma realidade, mas a palavra de Deus, ela vem para nos fazer enfrentarmos a realidade que estamos vendo com os olhos naturais. Nós confiamos em Deus, não negamos a realidade, mas acreditamos que Deus vai mudar aquela circunstância negativa. E a fé nos sustenta nesse tempo de circunstância negativa e de dificuldade. Te sustenta para você ficar em pé, para você ficar bem, até o milagre se manifestar. Enquanto o milagre não se manifesta, a palavra de Deus vai nos fortalecendo para andar nesse tempo que nada está acontecendo, que nada está mudando e que muitas vezes ainda está piorando. E a palavra de Deus te sustenta, te fortalece, renova tuas forças para você caminhar nessa dificuldade até a vitória chegar, até o que Deus prometeu acontecer na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Daí a importância de ouvir a palavra e decidir crer na palavra e escolher confiar naquilo que Deus está falando, porque muitas pessoas desistem do milagre na véspera dele acontecer. O milagre vai acontecer amanhã e eu desisto hoje. O pior não é isso, é ter caminhado uma jornada imensa para desistir na véspera do milagre. Isso que é triste, porque o diabo, ele é um ladrão do milagre. Ele é um ladrão do seu crer e da sua confiança. E ele quer trazer dúvida no lugar da fé. Ele quer trazer derrota no lugar da vitória. Porque com fé você vai se estabelecer na vitória. Você vai se estabelecer na promessa. E com dúvida você vai amargar uma derrota. E é isso que ele quer. Por que ele quer isso? Porque ele é derrotado. Então, ele é derrotado, então ele quer que todos sejam derrotados. Ele vai para o inferno, ele quer que todos vão com ele também para o inferno. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Então nós temos até um exemplo, nesse próprio texto, que Eliseu profetizou: amanhã, a essas horas, haverá uma grande abundância de víveres na porta de Samaria. Nesse dia que Eliseu profetizou, duas mulheres, elas tinham feito um pacto macabro. Cada uma tinha um filho. Então elas decidiram comer um filho num dia e comer o filho da outra no dia. Então, justamente no dia que Eliseu profetizou que a alimentação ia chegar no dia seguinte, uma delas matou o filho e comeu. E se ela tivesse esperado mais um pouco, ela não faria isso. Isso tudo foi o desespero, foi o diabo que entrou, porque aonde tem miséria tem demônio. Você pode ter certeza disso. Porque enquanto Jesus veio para dar vida e vida com abundância, o inimigo veio para trazer miséria e para trazer escassez, para roubar o teu potencial de trabalhar, para roubar o teu emprego, para roubar nas tuas finanças, e você não ter uma fonte de renda abençoada. Então isso tudo vai trazer escassez ao longo do tempo.
Isso tudo ao longo do tempo vai trazer pobreza e vai trazer miséria. Então não é Deus que fez a pobreza e a miséria. Muito pelo contrário. Deus é Deus de abundância. Deus é Deus de superabundância. Ele é Deus de grande colheita. E Ele nos ensina a semearmos para termos colheitas e colheita em abundância. E o inimigo, ele faz tudo para as pessoas colherem a escassez, para as pessoas plantarem muito e não conseguir ter a colheita daquilo que ela esperava. O inimigo que faz isso. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, aquela mulher desistiu na véspera do milagre. E tem muita gente que já caminhou uma jornada, já caminhou um tempo, e ela agora está querendo desistir porque não está vendo nada. Fé não é ver no mundo natural. Fé é uma certeza que você vai receber aquilo que você não está vendo, mas você está esperando. Você está esperando Deus realizar esse milagre e essa bênção na sua vida. Eu vou te dar essa referência desse milagre do profeta Eliseu. Vou te dar essa referência agora, para você poder meditar, que de repente você não conhece esse texto, e você achou esse texto assim tão forte, e você quer saber onde que está esse texto. Esse texto está em 2 Reis, no capítulo 2 Reis, no capítulo... Peraí. Está no final do capítulo 6 de 2 Reis e até o versículo 2 de 2 Reis 7. Então você abre no 2 Reis 6, no final do capítulo, você lê a história das mulheres que passou por esse episódio muito triste, e depois o milagre em 2 Reis 7, que foi realizado pelo profeta Eliseu. Então, muitas vezes também, os relatórios negativos, a pessoa, um exemplo, vamos dar um exemplo de filho. Você encontra lá com uma pessoa, você está orando pelo teu filho, você está colocando o seu filho diante do Senhor, você está colocando a promessa que os filhos são herança do Senhor, que a nossa descendência vai ser bendita na terra, que nós não tivemos filhos para assolação e nem para infelicidade, promessa de Deus para abençoar os filhos, os nossos filhos. E você encontra com uma pessoa na rua e a pessoa fala assim: eu vi o seu filho com fulano de tal, não sei aonde, e pelo que eu vi, seu filho está mal, e seu filho está à beira, se já não estiver fazendo alguma coisa ruim, está muito próximo de fazer, ele está num ambiente para fazer isso, e está em companhias para realizar isso, e você acabou de orar por ele em casa, a promessa de Deus. Aí você ouviu a promessa e ouviu esse relatório negativo. Então, naquele momento, toda mãe que está orando fica triste. Isso aí não tem como você evitar. Com promessa ou sem promessa, naquele momento você fica. Mas se você escolher acreditar na promessa de Deus, você vai ficar triste segundos. Depois você vai se levantar e vai continuar crendo no que Deus falou para você e vai seguir seu caminho e vai seguir em frente. Agora, se você acreditar no relatório que é real, a fé não nega a realidade. Se aquela pessoa não estava inventando, estava falando a verdade, falando aquela realidade, a fé não nega a realidade.
mas a realidade não é a verdade. Existe uma diferença de realidade para verdade. No campo da fé, o que vale é a verdade, é o que Deus falou. Porque o que Deus falou vai mudar a realidade que você viu e que alguém viu e contou para você. E quando você crê, você fica com a verdade e não fica com aquela realidade que está acontecendo. E a palavra de Deus tem um texto que Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 4. Paulo escreveu essa realidade que fala assim, no capítulo 4 de 2 Coríntios, o versículo é o versículo 18, que fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Então, alguém viu aquele relatório e te contou. Então, você não atenta para o relatório da pessoa que viu e contou para você, ou então você mesma viu, você mesmo viu. Não atentando para isso. Então eu vou atentar para quê? Aí Deus fala, mas sim atentando nas que se não veem. Então aquilo que você está crendo não está acontecendo ainda. Você está acreditando naquilo que você espera. Você não está vendo, mas você espera. O que você está esperando, você não está vendo. Você está vendo o contrário. Então, a fé faz você focar naquilo que Deus disse, que ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Então, atenta para aquilo que você não está vendo, mas você espera. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Então, o que Deus está falando? A realidade que você está vendo vai passar. E o que vai se concretizar e se estabelecer é o que Deus falou para você, o que Deus falou para nós. Porque o que Ele falou é que é eterno. E o que você está vendo agora é temporal. Temporal é o quê? É algo que vai passar. Que está acontecendo agora, mas daqui a pouco vai acabar. Se você continuar crendo, acreditando, Deus vai operar essa vitória na sua vida, na sua família, e Deus vai operar o seu milagre. Então, voltando para o primeiro texto que nós lemos, o nosso ponto de partida foi Isaías, no capítulo 11. Voltando, nós vamos concluir quando o Espírito Santo estava sobre Jesus, dando a ele essa condição que está no versículo 3, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então Jesus não ia atrás do que as pessoas estavam falando. Ele ia pela sua própria fé, pelo seu poder. E Ele tem nos dado essa fé quando nós ouvimos a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. E quando nós acreditamos na palavra, confiamos no Senhor, o que nós estamos vendo, a nossa realidade, ela não vai nos influenciar para tomarmos decisões que Deus não quer que tomemos. O inferno quer, mas Deus não quer. Porque toda decisão que nós tomamos que não é a vontade de Deus, só traz mais problemas ainda. Então Jesus está nos ensinando. Fica com o que Deus falou. Entra no descanso da fé, na palavra que você está confiando. Porque é isso que vale e é isso que vai se estabelecer. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Nós voltamos amanhã e eu vou fazer uma oração e vou me despedir. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra que o Senhor tem enviado para nós.
e que todo espírito de dúvida, de incredulidade, de desistência saia da nossa vida em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe a nossa vida, a nossa casa e a nossa família em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e amanhã nós voltamos nesse mesmo horário às 18 horas, aqui na 98.7 FM, Rádio Aliança, Jesus em primeiro lugar.